Vamos para a palavra de Deus. Pastor Luiz, em nome de Jesus. Os recados foram dados aí. Quero agradecer aos visitantes, aos amigos que estão presentes nessa noite. Prepara o teu coração para a palavra de Deus, amém? Vamos orar pela vida do pastor. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, te louvamos, porque Tu és fiel em todo o tempo. Tu és um Deus santo, o Deus da nossa vida, o Pai das nossas vidas. Que Tu és o nosso bom pastor, o pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. E nós somos o fruto, o resultado ali do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, que pagou o nosso preço, que nos libertou, nos fez livre, nos fez filhos herdeiros para o Teu reino. E nesse momento da palavra, onde o nosso coração, nossa alma anseia por esse momento, por esse tempo de ouvir a Tua voz através do Teu Filho. Espírito Santo, usa o Teu Filho, a voz dele, todo o Teu ser, para falar com a Tua igreja amada, a Tua igreja querida, noiva do Cordeiro. Nós pedimos a Tua bênção sobre ele. Cobre com o Teu sangue, Jesus, dá sabedoria, entendimento, revelação. Todas as setas malignas seja repreendido, Deus. Guarda a sua família, a sua casa, o Teu trabalho e o Teu ministério. Assim, Pai, nós oramos e abençoamos a vida do nosso pastor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Isso. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Saúdo a igreja na paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite. Você apresentou a sua adoração a Deus. Você teve a oportunidade de louvar, de glorificar, de aplaudir, de exaltar. Ainda pode continuar glorificando e exaltando ao nosso Deus, conforme você for ouvindo a palavra do Senhor. Porém, nesse momento, o Senhor vai falar poderosamente com a sua vida. Você crê? O Senhor, a palavra do Senhor, ela é viva e poderosa. E Ele vai falar conosco nessa noite. Você que está na live aí também, receba a palavra do Senhor no seu coração. Dê lugar à palavra de Deus, porque é ela que entra e tira de nós tudo aquilo que não faz parte com o Senhor. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Qual o título dessa mensagem, irmãos? Ou só o pastor que sabe ler? Opa, eu acho que o pessoal sabe. Qual o título da mensagem, irmãos? Clama a mim, responder-te-ei. Sabe quem está falando isso? Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Então tá aí, ó. São Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Glória a Deus, glória a Jesus. São Marcos capítulo 10, de 46 ao 52. O cego de Jericó. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar mais uma vez.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui à exposição da Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor Deus, é que transforma as nossas vidas. É fazendo a acariação, ó Pai querido, das nossas vidas com a Tua Palavra, que nós vemos o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos melhorar, o quanto precisamos obedecer, ó Pai, para sermos abençoados por Ti. Fala, Senhor, com cada um que aqui está. Senhor, nós nos dispomos a vir à Tua casa para Te adorar, para Te louvar, para glorificar e o mais importante, sentir a Tua presença. E nós sentimos e estamos sentindo a Tua presença. Agora, Senhor, que a Tua Palavra venha trazer luz, ó Pai amado, à nossa alma. Que a Tua Palavra venha mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Senhor, esses que estão assistindo essa live agora, Senhor, até mesmo os que vão assistir depois, fala profundamente, Senhor, em cada coração. Muda, Senhor meu Deus, pelo Teu poder a cada vida. Rompe com os cativeiros, ó Pai, em nome de Jesus. Papai querido, visita esses lares agora, Senhor. Corta as amarras, meu Deus querido, aonde o inimigo pensa que é o comandante do lugar. A Tua palavra diz que vindo um mais forte, tira-lhe a força e dá libertação. Senhor, salva esse que está nos ouvindo, salva os que estão aqui, salva-nos, ó Deus, pelo Teu poder e pela Tua palavra. Ah, Senhor, a Tua palavra, ela é maravilhosíssima, porque a Tua palavra tem nome, e é Jesus, o verbo que se fez carne. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, por estarmos à exposição da Tua palavra, e por saber que sairemos daqui renovados pelo Teu poder. Em nome de Jesus declaramos e agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Quantos aqui conhecem essa passagem? Levanta a mão. De repente nós podemos falar assim: eu pensei que havia uma outra palavra, mas esse é o cego de Jericó, o Bartimeu, que clamou a Jesus, Jesus chamou ele, curou e pronto. Opa, calma aí. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir entendimento e sentimentos do coração. Essa é a palavra de Deus. É a palavra do cego que foi curado. Não, aqui nessa mensagem está contida muita informação do Senhor. Não deixa a tua mente ser roubada por Satanás, porque de repente você começa a pensar o que você vai jantar quando sair daqui, o que você tem que resolver amanhã, aquela situação que está te preocupando. Eu já fui em igrejas onde líderes falaram assim: deixa os teus problemas lá fora, entra aqui e cultua a Deus. Está errado. Traga os seus problemas para dentro, apresenta a Deus em oração, tenha fé, ouça a palavra de Deus e vá para casa abençoado em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra é que nos transforma, a palavra é que nos aponta as falhas. Porque quando alguém nos apresenta a nossa falha, a gente não gosta não, ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ter uma instrução um pouco mais firme. Mas a palavra do Senhor, ela vem, ela entra com óleo suave, nos traz correção. Se necessário for, será também como um azorrague de cordéis que Jesus pegou no chicote e lapou naqueles que estavam usando a casa do Senhor como local de venda. Mas a palavra do Senhor é que faz mudança na nossa vida. Amém, irmãos? Nós seremos renovados pela palavra do Senhor. Ouça o que o Espírito diz aqui na palavra. Então olha só. Depois foram para Jericó. Aqui está falando de Jesus e os discípulos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois foram para Jericó. Aí eles entraram dentro da cidade de Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e o que, igreja? Uma grande multidão. Entrou Jesus e os discípulos. Mas quando saiu Jesus, os discípulos e uma grande multidão. Por quê? Porque Jesus simplesmente entrou dentro da cidade, o poder dele tomou conta daquele lugar,
tudo o que ele falou contagiou aquelas pessoas e uma grande multidão começou a segui-lo. Deus quer que nós ouçamos a palavra dele, mas que nós possamos segui-lo. Amém, irmãos? Esses dias eu postei uma figurinha lá. Eu acredito em Deus, uma grande quantidade, e eu obedeço a Deus. Alguns andando. Depois também o presbítero colocou lá uma grande multidão dizendo: não, eu acredito em Deus. E os que obedecem verdadeiramente a Deus e a palavra são poucos. Mas o importante é que nós façamos a vontade do Senhor. Ele entrou dentro de Jericó, junto com seus discípulos, fez uma obra tão gloriosa lá dentro que a palavra não registra, mas nós podemos crer nessa situação. E quando saiu, já saiu uma grande multidão o seguindo. E mesmo na saída de Jericó, algo glorioso o Senhor fez. Ele faz quando entra, ele faz durante e ele faz na saída. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Na saída vai acontecer essa bênção aqui. Eu quero contar algo importante. Eu contei para o pastor o dia que nós estávamos fazendo o evangelismo. Certa vez numa igreja que nós dirigíamos lá em cima, um jovem chegou para mim e disse assim: pastor, o meu pai não está bem, meu pai está internado no regional de Osasco, eu gostaria que o senhor fosse lá comigo para a gente orar por ele. Eu disse: vou, então vamos lá amanhã. E aí nós fomos, entramos. Quando nós chegamos lá, o irmão estava tão bem, ele tinha passado mal, tinha dado um ataque cardíaco nele, ele ficou meio alterado, mas ele já estava bem, e ele estava numa cama lá. Antigamente os quartos grandes não eram super lotados como são hoje, né? Mas estava ele e estava um outro senhor lá no fundo. Quando eu entrei, o senhorzinho estava virado para a parede, então estava de costa para nós, e eu fui falar com esse irmão. E aí eu comecei a conversar com ele, li a palavra de Deus com ele, oramos juntos ali, e a presença de Deus era grande naquele momento que nós estávamos orando e glorificando a Deus. Quando eu já estava quase para sair, eu ouvi uma vozinha trêmula: que palavras lindas! E quando eu virei, o homem que estava de costa para nós já estava de frente para nós, com seu olhar bem abatido. Eu disse: dá licença, irmão. E eu fui lá e disse: essa é a palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem poder de salvar. Jesus Cristo tem poder de levantar o senhor dessa cama. Ele disse assim para mim: eu não mereço. Eu passei a minha vida na imundícia, eu passei a minha vida na bebida, eu estou com uma cirrose aqui, quase que em estado terminal, passei minha vida na prostituição e fiz tantas coisas mais. Falei: mas Jesus te ama desde o dia que Ele te escolheu no ventre da sua mãe, e Ele tem para você salvação. Ainda há salvação para mim? Eu falei: sim, se você crê no Senhor Jesus e você será salvo. Aceita Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele disse: mas só isso? Não, não é só isso. Isso é importante. O mais difícil, o mais dolorido Ele fez por nós. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E como é isso, pastor? E aí eu falei com ele sobre a oração de aceitar Jesus. E naquele momento ele fechou os olhos e orou, e aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. E a prova é que a lágrima correu do canto do olho dele e foi até o ouvido. E quando ele abriu os olhos, ele disse assim: se Deus me der vida, quando eu levantar aqui, eu quero ir para a igreja e quero lá adorar a Deus. Aí eu fiquei muito, mas muito feliz. E aí eu saí daquele hospital. No outro dia o irmão recebeu alta. Aí veio o filho dele e disse assim: pastor, meu pai já está em casa. E sabe aquele homem que o senhor orou por ele lá? Sim, ele morreu naquela madrugada. Ele morreu naquela madrugada. O Senhor pegou ele ali, ó, no finzinho da sua vida, e deu a ele salvação. Hoje ele está no lugar preparado por Deus para aqueles que o aceitaram como Salvador. Talvez pessoas que vão ouvir essa mensagem vão dizer: ah, mas não pode ser assim. Não, é assim porque Jesus Cristo salva. Ele estava na cruz quando o ladrão disse: se tu és mesmo esse filho de Deus que falam aí, então desça dessa cruz, salva você e salva nós. Ele não precisou nem abrir a boca, Jesus. O outro já diz assim: fecha a tua boca, rapaz, o que você está falando? Nós somos errados, nós fizemos o errado. E esse homem, o que ele fez? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi salvo também no último momento. Enquanto houver vida, há esperança.
Só que nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, diz o Senhor. Ouça o que o Espírito diz, coloca a tua vida no altar do Senhor, porque Ele faz a obra até no momento que Ele está saindo, até no momento que Ele está passando, as coisas começam a acontecer, porque só Ele é Deus, só o Senhor é Deus. Então diz aqui, ó: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão. Onde Jesus começava a falar, onde Jesus começava a fazer a obra, havia uma grande multidão. Há uma passagem muito importante na Bíblia que fala de quando Jesus chega com seus discípulos e fala assim: nós vamos passar para um outro lado. E aí eles entram no barco e saem para vai para o outro lado. Aí o que acontece? Vem uma grande multidão correndo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê Jesus? Chegaram lá, só tinha um barquinho, mas eles conseguem outros barcos ali, entram e vão até Jesus. E quando eles chegam lá, suado, cansado e correndo, uma grande multidão, e fala assim com Jesus: ô Senhor, onde é que o Senhor estava? Puxa vida, ainda bem que nós conseguimos te alcançar. E Jesus, ele não olha para o nosso rosto, ele olha para o nosso coração. E Jesus olhou no coração daquelas pessoas e disse para eles assim, ó: vocês não vieram atrás de mim por causa da minha palavra, vocês não vieram atrás de mim por causa do meu poder, vocês vieram atrás de mim porque ontem eu multipliquei 5 pães e 2 peixes, enchi a barriga de vocês, e vocês vieram por causa do pão, o pão que perece. Aí eles ficaram atônitos, e Jesus disse e começa a citar para eles sobre o maná. E eles disseram: ah, Senhor, mas também no tempo passado o maná era manifesto. E aí Jesus disse assim: mas o meu Pai dá a vocês o pão que desceu do céu, que sou eu. Aí ele: ah, então dá-me desse pão. E aí Jesus fala que Ele é o pão da vida. Se você quer a sua alma alimentada, alimente-se de Jesus. Ouça a palavra de Deus. Então a multidão estava atrás por causa de bênção. Muitas pessoas estão indo para a igreja hoje porque querem cura. E que bom, vá mesmo atrás do Senhor, porque o Senhor diz: eu sou o Senhor que te sara, Ele cura. Tem muita gente atrás do Senhor por causa de problema financeiro. Eu sou o dono do ouro e da prata. Ser fiel na minha casa e a bênção do Senhor acontecer. Clama a mim e responder-te-ei. É assim que a palavra do Senhor fala. Então é obediência ao Senhor. Mas muitos estão querendo a bênção do Senhor e não estão querendo o Senhor da bênção. E o mais importante é ter ao Senhor Jesus no nosso coração. Então olha só: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Aí olha só o nome desse homem: Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Uma informação só para aprendizado nosso, porque tudo aquilo que nós aprendemos é importante guardarmos. Todo nome que começar com bar ou com ben, B-E-N, significa filho. Aqui mesmo já fala, ó: Bartimeu o cego, filho de Timeu. Então todo nome que tem bar ou bem, então significa filho. Benjamim significa filho da felicidade, né? Barrabás, nós conhecemos esse nome, né? Nossa, Barrabás deve significar o quê? Filho do diabo, não é? Porque chegou o momento em que Jesus estava para ser crucificado, e quando acontecia a Páscoa, então eles liberavam um ladrão. Olha só, liberavam um assassino. E na época ele disse assim: olha, como nós sempre fazemos aqui, nós liberamos sempre um preso. Quem vocês querem que nós liberemos? Barrabás ou Jesus? Sabe o que significa Barrabás? Bar, separando, Abas. Olha, Barrabás significa filho do pai. Vocês querem que eu liberte o filho do pai? Um homem, ladrão, assassino, que só levava o título de filho do pai? Ou vocês querem que eu libere verdadeiramente Jesus, o filho do pai? E o que os homens gritaram? Liberte Barrabás, liberte o ladrão. Então esse nome Barrabás significa filho do pai, e na verdade não tinha nada a ver com o filho do pai. Você aqui nessa noite é filho do pai?
Glória a Deus. Se não é, hoje é dia de pedir: Senhor, seja meu Pai, transforma a minha vida, cuida de mim, Senhor. Então, Bar e Ben é esse tipo de ensinamento aqui que a palavra do Senhor também nos fala. Então, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, olha só, estava assentado junto ao caminho, fazendo o quê? Mendigando. É importante que você acompanhe na leitura aí, porque fica gravado na sua mente quando você lê e quando você ouve. Então olha só, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Por que ele estava mendigando, igreja? Pode responder. Por que ele estava mendigando? Porque era cego, porque era pobre. Olha o que o Espírito diz. Por isso que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do Espírito. O que significa isso? A minha alma, o que eu acho, o que eu entendo, e o Espírito, aquilo que é verdadeiro e que faz bem para a nossa vida. Olha só o que a palavra do Senhor diz aqui, ó. Estava assentado junto ao caminho, mendigando. Ele estava mendigando, sabe por quê? Não é porque ele era cego, é porque ele estava assentado junto ao caminho. E por que é que ele, junto ao caminho, o que estava acontecendo? Ele estava mendigando. Nossa, mas que junção tem essa informação, pastor? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que está à beira do caminho, andando paralelo a Jesus, vai continuar mendigando as bênçãos do Senhor. Então nessa noite o Senhor está falando: entra no caminho, aceita Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. Porque se nós ficarmos à margem da palavra do Senhor, nada vai mudar. Mas se nós deixarmos a palavra do Senhor fazer mudança na nossa vida, grandes bênçãos vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Então ele estava à beira do caminho mendigando, porque não tinha o conhecimento e a presença de Jesus na sua vida. Olha, dando sequência então. Estava sentado junto ao caminho e mendigando. E nós entendemos muitas vezes que ele estava mendigando por não enxergar. Quantas pessoas com deficiências visuais que são servos de Deus e que são bênção, né? Tem um irmãozinho aí que ele toca um violão e canta um louvor a Deus, e você olha no rosto dele assim, ó, ele não enxerga, e os olhos dele parece que sumiram, que só tá as preguinhas do olho ali, ó, e ele toca e canta e louva ao Senhor. Então, a deficiência visual não tem nada a ver com isso. O importante é: deixa Jesus operar na sua vida. Deixa Jesus mudar a sua vida. Deixa Jesus fazer a obra gloriosa na sua vida. Olha lá. Estava sentado junto ao caminho mendigando. Ele era cego, mas ele não era surdo. Olha o versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego, mas ele não era surdo, ele estava ouvindo. É importante nós ouvirmos cada vez mais a voz do Senhor, o que o Senhor nos ensina, o que o Senhor nos corrige. Nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor. Ele estava ali, ouvindo que era Jesus de Nazaré. E qual o problema dele saber que era Jesus? Se ele nunca viu Jesus fazer nada, se ele nunca andou com Jesus. Mas o importante, igreja, é que a informação vinha até ele. Olha, tem um homem sobre a terra aí chamado Jesus, e ele está fazendo coisas maravilhosas. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Olha, ele ressuscitou um morto que estava no caixão ali, um filho da viúva fulano de tal. Ele foi lá, tocou no esquife, fez parar e ressuscitou. Olha, ele ressuscitou um homem chamado Lázaro. E aí, imagina esse cego ouvindo e pensando: puxa vida, se ele fez todas essas coisas aí, ele pode me fazer enxergar? Tem pessoas que ouvem o que Jesus tem poder para fazer, mas não estão crendo para dizer: Jesus, faz isso na minha vida. Nessa noite aqui, ó, peçamos cada vez mais. Pastor, mas eu já sou crente. Mas peça mais. Jesus, toca em mim, Senhor, me faça enxergar o teu querer e a tua vontade cada vez mais. Me ensina, Senhor, a andar no seu caminho. Me ensina a ficar em silêncio para ouvir a tua voz.
me ensina a vigiar nos meus lábios, para que da minha boca não saiam coisas que vai fazer mal para o meu irmão, que vai falar mal do meu irmão, porque nós adoramos a Deus acima de todas as coisas, mas muitas vezes a nossa boca está falando do nosso irmão, que é a imagem e semelhança do Senhor. Então é pedir: Senhor, restaura a minha vida, muda, Senhor, a minha vida. Nós precisamos de mudança cada vez mais, e o Senhor quer fazer uma mudança maravilhosa na sua vida. Você nem imagina a potência que você pode ser, se você deixar o Senhor operar 100% na tua vida. Se eu deixar Ele operar maravilhosamente na minha vida, nós teremos que ser cada vez mais vasos de bênção nas mãos do Senhor. Então, ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, já sabendo do poder dele, começou a clamar. Primeiro, ele ouviu que era Jesus, ele era cego, não era surdo. Começou a clamar, ele era cego, mas não era mudo. E começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que era assim? Ele gritava com toda a força dos seus pulmões: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acredito que esse grito estava incomodando muita gente que estava em volta. Nós vamos ver o que acontece aqui na sequência. E ele soltava a sua voz forte, porque ele não sabia de que lado Jesus estava vindo, não sabia qual é a distância que o Senhor estava dele. E o Senhor não está longe de você, o Senhor está perto de você. E por isso ele diz: clama a mim, responder-te-ei. Confia no meu poder, confia na minha palavra. Eu posso, eu sei, eu entendo, eu conheço, eu curo, eu salvo, eu ressuscito. Ele é o Senhor. Então ele gritava, porque ele não sabia aonde é que Jesus ia passar, mas o máximo que ele podia, ele gritava, porque ele era cego, mas não era mudo. E começou a clamar, olha só: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Peçamos cada vez mais misericórdia ao Senhor. Olha o versículo 48. E muitos, não eram poucos não, ó. E muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos repreendiam para que se calasse. O inimigo não quer que você ore, o inimigo não quer que você clame, o inimigo não quer que você adore. Por quê? Porque ele sabe que quando você orar, Deus vai ouvir a tua voz e vai te responder. Quando nós louvarmos, algo maravilhoso acontece no campo espiritual. Lembra de Paulo e Silas, né? Não precisamos citar muito. Paulo e Silas louvando e glorificando, veio um terremoto, rompeu as cadeias e abriu. Quando nós louvamos ao nosso Deus, coisas maravilhosas acontecem. Mas o inimigo quer você em silêncio. Não adianta orar não, você está orando, mas não está acontecendo nada. Muitas vezes nós pensamos isso, eu disse isso numa mensagem anterior aqui. Quantas vezes nós falamos: meu Deus, eu estou orando tanto, estou clamando, parece que não está acontecendo nada. Mas o Senhor tem guardado, tem protegido, tem dado tantos livramentos para nós, né? Porque o Senhor é maravilhoso. Nós vimos aí esse revés, essa situação triste que aconteceu na vida do nosso pastor quanto ao veículo. Mas glória a Deus que não aconteceu pior. Nós poderíamos ter recebido uma notícia terrível, mas graças a Deus que o Senhor livrou. Mas por que o Senhor não livrou também do acidente? O Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor livrou poderosamente. Então, muitas vezes nós não vemos, e de repente se você disser: eu queria ver os livramentos do Senhor. Não queira, porque coisas que o Senhor nos livra que nós nem imaginamos. Então, quando ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí as pessoas que estavam ali em volta: fique em silêncio, esse cego não para de gritar, que coisa. Aí, por quê? Porque eles também queriam gritar: Jesus, me socorre aqui. Não era uma grande multidão empurrando e tocando Jesus, mas aquele homem clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você que está na tua casa aí, clame ao Senhor e peça a Ele, porque Ele vai entrar com providência em nome de Jesus. Você que está aqui, clame ao Senhor e peça, Ele vai entrar com providência em nome de Jesus. Qual é o problema que você está enfrentando? Sabe, esse problema para Ele é nada. Ele é o Senhor de tudo. O que você está enfrentando, lutando, combatendo o bom combate, continue em oração, continue clamando, porque a providência ela vem
do nosso Deus. E ele continuou clamando, e as pessoas, cada um querendo chegar perto de Jesus, e Jesus clamando. Agora imagine, Jesus com todos os seus discípulos, uma grande multidão, e está esse homem gritando lá, até o momento que o Senhor Jesus vai ouvir a voz daquele homem. Porque tem muita gente pedindo coisa para Deus, mas o Senhor está vendo aquele que verdadeiramente está abrindo o seu coração para falar com ele daquilo que é importante, daquilo que é necessário. E o inimigo quer que você faça o quê? O inimigo quer que você fique quieto. Quem aqui alguma vez na sua vida já quebrou uma perna, um braço ou um dedo, ou precisou engessar? Levanta a mão se alguém já passou por isso. Meu Jesus, quanta gente quebrada, hein? E o que acontece quando nós chegamos lá? Vou usar um exemplo. Uma vez eu tive uma luxação tão forte no joelho que eu dei uma joelhada na quina da porta. A perna não podia mexer muito bem. E a perna faz o quê? É que faz o corpo andar. São as duas pernas que nos tiram do local, os pés, os dedos. E aí o que acontece? Cheguei lá, aí o enfermeiro chegou e falou assim: olha, fica quietinho aí. Catou um rolo de como chama? Algodão. Enrolou toda a perna de algodão. A perna ficou branca. Aí ele veio com uma faixa e rodou toda aquela faixa em volta da minha perna e disse assim: ó, agora eu vou passar gesso. Aí bateu o gesso e começou a passar o gesso. Quando ele terminou de passar todo o gesso, ele disse assim: ó, fica parado, fica quietinho, não mexe nada, que é para o gesso poder secar. Quando o gesso secou, ele chegou e bateu e disse assim: pronto, agora você pode ir embora. Que eu fui andar, a mente mandou o joelho dobrar e o joelho não dobrou. Por quê? Porque estava engessado. É assim que o diabo quer fazer com as nossas vidas. Shhh, fica quietinho aí, não ora não, não busca não. Fica quietinho enquanto ele te engessa. Fica quietinho enquanto ele te paralisa. Irmãos, não dê ouvido ao diabo. Clama ao Senhor, ele vai fazer a obra maravilhosa. Se ficar quieto, o gesso vai endurecer. E quando você quiser andar, já não consegue andar. E se não conseguir andar, não alcança a andar com todo mundo. E quando não consegue alcançar a andar com toda a tropa, no mundo animal, os leões quando chegam, eles não vão nos fortões, não vão nos grandões com chifre grande. Eles vão nos que ficaram para trás. Eles vão naqueles que são pequenos e que estão feridos. E o leão vem e arrebenta. Então o inimigo quer que você fique quieto. O inimigo quer que você não tenha força para orar. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu te dou força, meu servo, em nome de Jesus. Confia no Senhor, porque Ele vai fazer uma obra maravilhosa. Eu quero dizer para você, você não veio aqui nessa noite por acaso não. Você veio buscar uma bênção e você vai levar essa bênção em nome do Senhor Jesus. Você não veio aqui porque você não tinha outro lugar para ir não. Você veio porque o Senhor te trouxe aqui para te abençoar. Então não desista, não pare, continue clamando, continue buscando. E esse cego continuou gritando e continuou clamando. Olha o que diz aqui: e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas olha o que acontecia quando mandava ele se calar. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós não sabemos quanto tempo levou essa gritaria toda, mas eu tenho certeza que Jesus, quando saiu dali com aquela multidão, Jesus estava numa certa velocidade. Mas quando disse Jesus, eu imagino que ele já foi diminuindo: tem misericórdia de mim. E Jesus foi andando e aguardando. Será que ele vai clamar de novo? Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus. E aí Jesus parou. Deus está ouvindo o seu clamor. Se você está clamando, Deus está ouvindo o seu clamor. Seja qual for o problema, creia, Deus está ouvindo o seu clamor. Diga comigo assim, ó: Deus está me ouvindo. Glória a Deus por isso, aleluias. E aí Jesus ouvindo, Jesus foi parando, porque ele viu a insistência daquele homem clamando. Olha o versículo 49. E Jesus parando, disse que o chamassem. Olha que bênção. E Jesus parando, disse que o chamassem. Não precisa abrir não, mas no Salmo 91:11 diz lá que Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Olha que bênção. Jesus parou e disse assim: traz para mim esse cego, traz para mim essa pessoa que está gritando. Com certeza Jesus já sabia da situação e até quem era.
mas diz: traz para mim esse homem que está gritando. Olha o que diz o versículo aí, ó. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: olha só que frase, hein? Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Olha que bênção. Clamou, clamou, clamou. Chega o momento que a resposta vem em nome de Jesus. Nós clamamos, nós pedimos, e chega o momento que a resposta vem em nome de Jesus. Então está aqui, ó. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo. Significa alegra-te. Nessa noite eu digo para você: alegra-te, Deus está ouvindo o seu clamor. Alegra-te, Deus está ouvindo a sua petição. Ah, pastor, amém. Não, irmãos, é para se alegrar mesmo. Eu tomo posse, Senhor, de que o Senhor vai atender a minha petição. Eu creio, Senhor, na providência gloriosa do Senhor. Aleluia. Então eles chegaram e disseram para o cego: tem bom ânimo. Imagina assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí chega alguém: tem bom ânimo, se alegra. Ele ouviu o seu clamor. É mesmo? Aí ele já fica feliz. Tem bom ânimo, se alegre. Olha só, tem bom ânimo e faça o quê? Levanta-te. Acompanha aí, irmãos, ó, versículo 49. Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ou seja, ele te chamou. Se coloca de pé. Vamos lá para você se aproximar do Senhor Jesus. É crendo cada vez mais. Levanta-te, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Sabe o que significa isso, irmãos? Aí vem a bênção. Olha que maravilha. Aí vem a resposta de Deus. Olha, se alegre, se levante, porque ele está te chamando. Versículo 50, olha só. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha que momento importante isso daqui, olha. E ele, lançando de si a sua capa. Ele era um homem cego, que mendigava ali todos os dias, pedindo uma ajuda, pedindo um socorro, pedindo um auxílio, né? A palavra do Senhor nos fala, quando os servos do Senhor, indo para a oração, quando encontrou aquele que estava ali com a cabeça baixa, só com a mãozinha assim, pedindo ajuda, aí o servo do Senhor chega e diz para ele assim, ó: olha para nós. E ele olhou: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te. Então, é o momento que chega a resposta. Em todo momento que a gente está clamando, que a gente está pedindo, Deus tem a resposta para acontecer. E esse homem, ele passava todo esse tempo ali na beira do caminho, com aquele manto, com aquela capa sobre as suas costas. E aquela capa protegia ele da chuva, protegia ele do frio, protegia ele, né, das intempéries da natureza, até mesmo do sol forte ele podia colocar ali. Era a única proteção que aquele homem tinha. Naquele momento que fala: levanta que Jesus está te chamando, ele joga aquela capa fora. O que significa isso? A partir de agora a minha proteção é o Senhor. A partir de agora eu não necessito mais. Ele já levantou crendo que não voltaria mais para aquela situação de dependência. No que você está firmado no dia de hoje? No que você que está me assistindo aí está firmado nos dias de hoje? E o Senhor está dizendo: creia em mim. A nossa fé tem que estar no Senhor. Ele levantou, jogou a sua capa e foi lá para se encontrar com o Senhor. Olha só. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A palavra diz: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então assim aconteceu com esse homem também. Versículo 51. E Jesus, falando, disse-lhe. Olha o que Jesus falou para ele. O que Jesus falou? 51. Que queres que te faça? Olha a pergunta de Jesus para esse moço. Que queres que te faça? Existe um pregador aí que o interesse dele é um stand-up, infelizmente.
E ele fala que Jesus tinha senso de humor, que ele chegava diante do aleijado e falava: o que você quer que eu faça? Não está vendo que é aleijado? É para curar. Aqui queres que te faça? Não está vendo que é cego? É para enxergar. Irmãos, não tem nada de engraçado nisso. Não tem nada de engraçado. Jesus chegou e disse para ele: o que queres que te faça? Porque Jesus veio para trazer vida, para trazer salvação. Então Jesus dava a opção para a pessoa: o que você quer que eu te faça? Ele poderia dizer: Senhor, eu quero ser salvo, porque o Senhor está pregando sobre o novo reino que vai acontecer, eu queria salvação. Por isso que Jesus perguntava. Mas aí a pessoa, quando tinha as suas deficiências, então ela falava o que ela necessitava. Nós lemos na passagem onde muitas pessoas se aproximavam de Jesus só por causa da cura, só por causa da bênção, só por causa da solução. Então nós temos que se aproximar de Deus para sentir a presença, para sentir o poder de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Então, aí diz aqui, ó: que queres que te faça? Aí ele diz assim: e o cego disse: que eu tenha vista. É como se fosse assim: Senhor, que eu possa ver a minha bênção. Nessa noite o Senhor está dizendo: o que você quer que eu faça? Senhor, que eu possa ver a minha bênção, eu possa receber de Ti, Senhor, aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou aguardando, aquilo que eu necessito. E o Senhor vai mostrar a bênção dEle para nós, em nome de Jesus. Como anda a sua vida com o Senhor? Nós temos que clamar, nós temos que buscar, nós temos que apresentar a nossa vida a Deus em oração. Eu não consigo orar muito, pastor, porque muitas vezes nós pensamos que a oração é uma lista de pedido, e pedimos, e pedimos, e pedimos, e depois acabou, não tem mais pedido, então a oração acabou. Irmãos, o mais importante no momento da oração é quando você apresenta a Deus as suas necessidades. Nós iniciamos a oração primeiro pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados em nome de Jesus, para que a nossa oração suba. Nós estamos purificados, nós clamamos e a nossa oração suba. Depois que você pediu perdão pelos seus pecados, nós começamos a agradecer aquilo que o Senhor já tem nos dado. Depois nós vamos apresentar aquilo que nós necessitamos. Aí depois nós vamos interceder por aqueles, sabe esses pedidos de oração que nós recebemos? Ora pela criança tal, ora pela pessoa tal. Vamos orar. E não está orando, eu estou mentindo. Vamos orar. Aí a gente lembra e vai orando, e vai clamando, e vai pedindo. E depois que encerrou o seu pedido de oração, aí vai chegar o momento mais importante da sua oração, que é o momento da adoração, quando você começa a glorificar e a dizer: Senhor, só o Senhor é Deus, não há outro além de Ti. Eu glorifico a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, eu glorifico a Ti, ó Jesus maravilhoso, eu exalto a Ti, ó Espírito Santo, glória a Deus, Santo, Santo, Santo. E você começa essa adoração, vai chegar uma hora que o seu intelecto não tem mais o que falar. Sabe o que acontece muitas vezes? O batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo assume e você começa a falar talvez palavras que você não conhece. E nesse momento o Espírito Santo está orando por você com gemidos inexprimíveis. A sua mente não consegue detectar e entender o que está sendo dito, mas você está adorando a Deus. A sua carne treme, a unção de Deus te enche e você vai dizer: eu quero mais disso, eu quero mais disso. Então a oração não é uma lista de pedido como uma lista de mercado somente, não. Você pode pedir, você pode clamar, mas quando você entra no período de adoração, de exaltação, de glorificação a Deus, é aí que o seu momento de oração vai te trazer uma resposta maravilhosa, que é a presença de Deus. Então, quando diz aqui, e Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele precisou da bênção, e após receber a bênção, ele começou a seguir o Deus da bênção. Amém, irmãos? É assim que tem que ser. Eu clamo ao Senhor, eu peço ao Senhor e o Senhor me atende. Eu peço e o Senhor me responde.
E aí então eu vou seguir a Jesus, eu vou obedecer a Jesus. A palavra do Senhor, ela nos ensina em todos os pontos aquilo que nós fazemos que agrada ao Senhor e que desagrada ao Senhor. Então aquilo que desagrada, vamos encerrar, vamos pedir ao Senhor: Senhor, muda cada dia mais a minha vida, transforma cada dia mais o meu coração, me dá visão para entender cada vez mais o que é que o Senhor quer para a minha vida. Esse homem clamou, esse homem pediu e alcançou a bênção. Se você está orando, se você está clamando, se você está pedindo, você vai alcançar a bênção em nome do Senhor Jesus. Então está aqui, ó. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Em Tiago 1:22, não precisa abrir, diz ali que nós sejamos não somente ouvintes, mas praticantes. Seja praticante, não somente ouvinte. Eu estou ouvindo o que o Senhor quer que eu faça, então eu vou fazer, eu vou andar conforme a vontade do Senhor. Quando você fala do amor de Deus para outra pessoa, a bênção do Senhor alcança aquela pessoa e enche a tua vida também de alegria, porque você falou do amor de Deus para aquela pessoa. E quantas pessoas estão precisando ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas estão entristecidas, não estão conseguindo achar alegria na vida, porque na verdade a alegria está em Jesus Cristo. A nossa confiança, ela está no Senhor. Então nós temos que ler cada vez mais a palavra do Senhor, examinar o que tem nas Escrituras, porque a palavra de Deus é que vai fazendo a mudança na nossa vida. A palavra diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós lemos, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais o Senhor vai fazendo uma obra gloriosa na nossa vida. Certa vez um discípulo falou para o seu mestre, para o seu Senhor, ele disse assim: é tão importante os textos bíblicos, é tão importante algumas passagens, tem passagens que nós lemos que faz uma mudança na nossa vida. Aí ele diz para o seu Senhor, ele diz assim: só que eu não consigo guardar no meu coração todos os lugares que fica, é o livro tal, capítulo tal, versículo tal. Tem muita gente que tem facilidade em guardar os endereços bíblicos, né? E ter conhecimento. De repente ele está falando uma palavra e o Senhor já aciona aquele versículo na palavra e ele cita como está em tal lugar assim, assim, e diz assim, assim. Então esse moço falou para o seu líder, ele disse assim: eu gostaria muito de saber onde fica esses textos, porque muito da palavra do Senhor está no meu coração, mas eu não sei exatamente onde fica. O que eu devo fazer, mestre? Aí aquele homem olhou para o seu discípulo, e havia assim um cesto de vime, todo sujo do lado. Ele disse assim: faz assim, enquanto eu penso para te dar essa resposta, pega esse cesto de vime aqui, vai lá no rio e traz para mim água. Aí ele catou e disse: nossa, desceu, foi lá, encheu aquele cesto de vime e trouxe com água. Aí ele viu que a água estava escorrendo e veio correndo. Quando ele chegou: ah, Senhor, não deu aí, ó a quantidade de água que chegou aqui. Então volta lá e traz de novo. Ele voltou novamente com aquele cesto de vime, encheu de água e veio correndo mais rápido para poder chegar. E quando chegou, a água já tinha esvaído. Ele olhou e disse assim: vai lá e busque mais uma terceira vez. Aí ele foi, o rapaz já voltou já meio alterado. Ah, Senhor, não vai adiantar eu ficar trazendo esse cesto de vime que o Senhor me deu para poder trazer água aqui, ó. Ele disse assim: dê uma olhada no cesto. Aí quando ele olhou o cesto estava todo limpo. Ele disse: você viu quando você pegou esse cesto de vime, quanto barro tinha nele, quanta sujeira tinha nele? Olha só, por 3 vezes que você trouxe água, olha como o cesto está limpo. Então, você não precisa saber aonde está localizado a palavra. Ela tem que estar no teu coração e passando pela tua vida cada vez mais, porque quanto mais a palavra passa por você, mais vai te limpando, como limpou esse cesto de vime. Ainda que você não saiba onde está registrado, mas se ela estiver na tua mente, se ela estiver no teu coração, ela vai fazendo mudança nas nossas vidas. Há momentos que você quer falar do amor de Deus para uma pessoa e você fica meio perdido. Aí se a pessoa me perguntar alguma coisa da Bíblia,
vai na fé. É importante que você leia a palavra do Senhor, é importante que nós nos consagremos, é importante que nós estejamos com a nossa vida no altar do Senhor, porque quando você for falar do amor de Deus para alguém, automaticamente o Espírito Santo vai falar no seu coração e você vai lembrar, porque a palavra de Deus ela diz assim, não importa se você sabe onde está, onde não está, o importante é o que a palavra de Deus diz. E quando você fala da palavra de Deus, ela entra naquele coração e encontra morada. Deus quer te usar cada vez mais, só que nós temos que querer ser usados, porque tem muitos cristãos que já estão há tanto tempo na igreja, mas ele mesmo está dizendo muitas vezes, eu preciso ouvir uma palavra hoje, que se eu não ouvir uma palavra hoje, não sei o que vai ser da minha vida. Nós já estamos na condição de estar socorrendo vidas, e nós precisamos muitas vezes estar sendo carregado no colo. Nós já deveríamos estar comendo comida sólida, já está fazendo a obra do Senhor, mas como disse Paulo, mas eu ainda tenho que tratar vocês no leitinho, porque enquanto não largar o leitinho, você não pode comer comida sólida. Então, irmãos, nós temos que crescer cada vez mais no conhecimento e na graça. Examine, pois, o homem a si mesmo, porque apontar o erro do outro é fácil. Aquele, aquela, faz isso, faz aquilo, e você, e eu? Então vamos examinar a nossa vida e vamos fazer como esse cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, muda a minha vida. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, muda a minha família. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, me dá força, me dá graça e me dá ensinamento. E assim o Senhor vai fazendo cada vez mais nas nossas vidas. Deixa a palavra de Deus lavar a tua vida. Deixa a palavra do Senhor mudar cada dia mais os seus comportamentos. Cuidado com o que sai da tua boca. A palavra do Senhor diz que nós temos uma parte pequenininha dentro da nossa boca aqui chamada língua. E esse é inflamado pelo inferno muitas vezes. Então vamos vigiar naquilo que nós falamos, porque com a mesma boca que nós louvamos a Deus, já disse aqui, nós falamos do nosso próximo, nós falamos alguma coisa, olha, não é falando mal não, mas e pronto, já lança aquele monte de conversa fiada, coisas ruins que vai fazer mal para quem ouve e vai fazer mal para quem fala. Então nós temos que vigiar cada vez mais. Deus quer fazer de você cada dia mais uma bênção, multiplicadores no reino dos céus. Esse homem não calou, esse homem continuou clamando, ele continuou pedindo, e Deus entrou com a resposta, e Deus entrou com a providência. Continue clamando, continue pedindo, e não desista nunca, porque a mão do Senhor vai alcançar cada vez mais tudo aquilo que você está esperando, tudo aquilo que você está aguardando de mudança. Você crê que Deus vai fazer? Porque é importante que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe, que é galardoador e que Ele vai responder e que Ele vai atender. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O texto original diz que a palavra é: o Senhor é o nosso pastor e não me faltará. Seja não me faltará ou nada me faltará, é a providência do Senhor que nos alcança cada vez mais. Nós cremos no agir de Deus, nós pedimos cada vez mais em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração e eu vou estar passando a palavra ao nosso pastor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Senhor, a passagem do cego Bartimeu, ó Deus, que clamou a Ti, Senhor, mas foi induzido várias vezes a se calar. Mas quanto mais, ó Pai, mandavam ele se calar, mais ele clamava. Senhor, não permita, meu Deus querido, que nós paremos de buscar, mas que nós clamemos cada vez mais a Ti, confiados, ó Senhor, que o Senhor está nos ouvindo, mas há o momento certo para o Senhor fazer todas as coisas na nossa vida. Toma-nos, ó Pai querido, nas Tuas mãos, nos renova, nos purifica, nos capacita, Senhor, e faça de nós cada dia mais vasos de bênção, vasos de honra nas Tuas mãos, ó Pai, que possamos ser, ó Deus, odres novos, cheio do vinho novo, meu Pai querido, para poder levar a Tua palavra àqueles que necessitam. Senhor, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão abatidos, ó Pai querido, nós pedimos nesse momento da força, Senhor, da graça, meu Deus querido, a esses que estão ouvindo, ó Pai, esta palavra aqui na live. Entra com a Tua providência no lar de cada um, Senhor.
quebrando tudo que não tem parte contigo, Senhor, aplicando o teu querer e a tua vontade nessa vida, no lar desse que nos ouve, Senhor, no lar dos que estão aqui, ó Deus querido, buscando a tua presença. Continua, Senhor, a manifestar a tua graça, o teu poder e a tua unção nas nossas vidas, porque sem ti, Senhor, nós não somos nada, mas contigo nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a ti. Amém, Senhor. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.